Tudo bem, Fer? Depois você me lembra de verificar a sua presença, tá? No final da aula. Bom? Então, pessoal, hoje, dando continuidade aos nossos conhecimentos em relação às patologias bucais, hoje nós conversaremos um pouquinho sobre cistos odontológicos, tá? A avaliação clínica histopatológica dos cistos é muito peculiar, né? Mas a forma interpretativa de cada uma delas vão apresentar pontos de diferenciação. Então, nós conversaremos basicamente sobre os principais cistos odontogênicos hoje, beleza? É bem tranquilo, não tem dificuldade, não tem mistério. Tá? Nem mesmo a interpretação histopatológica das lesões císticas são difíceis. Vocês vão perceber isso a partir da aula de hoje. Né? Então, a partir de hoje, a partir da aula de hoje, vocês vão conseguir aliar a descrição dos exames histopatológicos voltados a. Você preferiria ter uma lesão nodular ou uma lesão cística se você tivesse na boca de vocês, se tivesse na boca de vocês? Sempre que você avalia em cavidade oral, a preferência e o aspecto de benignidade sempre é relacionado diretamente às lesões que nós classificamos como lesões císticas. Professor, Oi? você já está apresentando? Não, ainda não. Ah, tá, é porque eu pensei que não estava aparecendo aqui, mas beleza. Ainda não. Ainda não. Vou apresentar agora. Então, pessoal, as lesões císticas apresentam uma característica extremamente importante no processo avaliativo, principalmente com a sua característica de benignidade e não evolução para lesões malignas, né? Então, se você tem um cisto pós-inflamatória reacionária a um agente específico, que provavelmente não vai evoluir, né? Não vai evoluir para um processo maligno aí. Sempre melhor do que qualquer nódulo. Beleza, pessoal? Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre cistos odontogênicos. Como que o cisto evolui, pessoal? O que nós sabemos é que o conteúdo no interior do cisto é um conteúdo líquido, né? Não é um conteúdo sólido. Ele pode ser composto por células necróticas, né? Conteúdo purulento, restos celulares, restos sanguíneos no seu interior. O processo evolutivo cístico que se dá através do processo osmótico de entrada desses líquidos para o interior da lesão. Então, nós vamos imaginar que esse balão aqui é um cisto inicial. Inicia-se, então, o processo osmótico de troca do meio externo com o meio interno e ele começa a evoluir e aumentar, né, o seu tamanho e o seu volume. Nessa parte aqui branquinha, pessoal, é importante salientar que alguns cistos eles podem evoluir apenas em tecido mole, mas também podem evoluir em região intraóssea. Então, essa barreira branca aqui, ó, nós vamos imaginar que essa barreira esbranquiçada é o osso cortical onde o cisto vem evoluindo. A avaliação clínica associada com as avaliações radiográficas determinam, então, se esse cisto ele está retido apenas em tecido mole ou ele está contido em uma região de tecido ósseo associado. Então, quando esse cisto vai evoluindo e toca na superfície desse osso, geralmente ele leva um deslocamento ósseo ou uma remodelação do osso na área. Para o fechamento diagnóstico, então, da maioria das lesões císticas, nós devemos associar a avaliação clínica da lesão associada com as imagens radiográficas para determinar qual o tipo de cisto que nós estamos lidando, se ele é intraósseo ou extraósseo. Dentre os cistos que nós avaliamos e mais comumente observamos na clínica odontológica, nós temos dois tipos. O cisto de desenvolvimento, que tem origem das células odontológicas, né? Processos odontológicos, e nós temos os cistos inflamatórios de origem inflamatória, tá? Então, o cisto de desenvolvimento tem uma origem odontogênica e o cisto inflamatório ele tem origem num processo inflamatório previamente determinado. Dentre os cistos de desenvolvimento, nós temos o cisto dentígero, o cisto de erupção, o cisto odontogênico ortoceratinizado, o cisto gengival do recém-nascido, o cisto gengival do adulto, periodontal lateral e odontogênico glandular.
Já os inflamatórios, vocês vão observar mais nas aulas de periodontia e endodontia, que são os cistos periapicais radiculares e os cistos periapicais radiculares residuais. A maioria dos cistos, pessoal, quando nós avaliamos, necessitam, dentro do seu tratamento, da remoção completa da cápsula cística, tá? Para que não haja recidiva na sua formação. Então, nós vamos começar conversando, basicamente, das características do cisto dos cistos de desenvolvimento. Qual o cisto que eu quero que vocês hoje desenhem no caderninho de desenho de vocês? Eu quero que vocês coloquem o cisto dentígero, tá? Quero que vocês desenhem a característica histopatológica do cisto dentígero e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos avaliar isso. Então, inicialmente, vamos falar aí do cisto de desenvolvimento, cisto odontogênico de desenvolvimento. Inicialmente, então, nós falaremos do cisto folicular ou cisto dentígero. Clinicamente, ele apresenta como uma separação folicular da coroa de um dente incluso, unido na junção semente-esmalte. Toda vez que nós avaliarmos incluso, pessoal, que não foi erupcionado da maneira correta, ele está impactado, a primeira avaliação que nós observamos no aspecto radiográfico é a presença de um halo radiolúcido e um halo radiopaco envolvido sobre ele, junto à coroa do elemento dentário. A patogênese dele é incerta, né? Geralmente, 50% deles reabsorvem a raiz do dente homólogo ao dele, né? E pode causar, além da reabsorção do dente homólogo onde ele está posicionado, ele pode também gerar um deslocamento do dente envolvido, considerando um cisto no mínimo de 3 a 4 milímetros de diâmetro. Nesses casos, pessoal, o que eu quero destacar para vocês em relação ao cisto dentígero? O cisto dentígero, diferente de alguns outros cistos, ele causa deslocamento e alteração no posicionamento radicular a partir do momento que ele sofre o processo de evolução, tá? Então, você vai ver que existem características histopatológicas similares entre o cisto folicular, o dentígero, com outros cistos que a gente vai conversar hoje aqui. Mas, inicialmente, eu quero que vocês pensem no cisto folicular. A adaptação do cisto à base do cisto, ela vai se encontrar na junção da linha melocementária e vai envolver toda a coroa do elemento dentário. Ela tem predileção pelo terceiro molar inferior, canino superior, terceiro molar superior e segundo premolar inferior. É o maior índice de incidência de formação do cisto dentígero, tá? Mais frequentemente, ele é descoberto em pacientes de 10 a 30 anos. O que isso quer dizer, pessoal? Muitas vezes, esses cistos são achados radiográficos. Então, clinicamente, provavelmente você não vai conseguir obter informações suficientes para o fechamento diagnóstico dessas lesões císticas. Ela depende da associação do aspecto clínico com o aspecto radiográfico, até porque alguns deles têm influência direta na reabsorção e remodelação da cortical óssea. Beleza? Então, clinicamente, ele é assintomático, tem uma leve predileção para o sexo masculino. O cisto grande pode estar associado a uma expansão leve e indolor óssea. Por quê? Porque o crescimento dela é um crescimento lento. Assim como a movimentação ortodôntica gera uma remodelação óssea, quando nós temos lesões, né, de cisto dentígero que aumentam de volume gradativamente, ela também vai gerar esse aspecto de remodelação óssea na região do crescimento. Então, pode ser que algumas áreas ela possa gerar um abaulamento ósseo na área, tá? Radiograficamente, elas são lesões radiolúcidas, com halo radiopaco em volta, né? Associada a uma coroa de dente incluso bem definida e muitas vezes associadas às áreas escleróticas, tá? Cistos infectados podem exibir as margens mais definidas. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos o desenvolvimento do cisto dentígero. Lembrando que a área de inserção dela se dá através da linha melocementária e circunda toda a coroa do elemento dentário. O processo de expansão crônico gera uma remodelação do osso e, consequentemente, uma expansão dessa cortical
dependendo do tempo evolutivo e do tempo de diagnóstico da evolução dessa lesão. Beleza? Então, a gente tem que estar atento, pessoal, a esse processo evolutivo e crescimento dessa lesão. A dica que eu dou, pessoal, é que esse cisto, ele insere diretamente nessa região coronal. Mas vocês vão observar o processo excessivo dela, ela também vai apresentar algumas alterações de desenvolvimento quanto à sua expansão, que ela pode ser parcialmente voltado para a região apical ou envolvendo por completo essa região apical. Porém, a linha de inserção dela nunca vai alterar, vai ser sempre na linha amelossementária. Essa característica do processo evolutivo, quando ele joga essa lesão em direção ao ápice, pode dificultar o diagnóstico a partir do aspecto radiográfico evolutivo da lesão. Tá? Então, ela tem uma variante radiográfica que nós vamos chamar variante de relação cisto-coroa central, lateral ou circunferencial. Quando nós falamos central, pessoal, isso quer dizer que a lesão radiolúcida envolve apenas a coroa do elemento dentário, tá? Só a coroa. Quando ela é lateral, ela começa uma expansão em direção ao ápice radicular. E a circunferencial, ela já está bem próxima ao ápice radicular. Histologicamente, ela vai apresentar uma cápsula de tecido fibroso frouxo, limites do epitélio de 2 a 4 camadas de células epiteliais não ceratinizadas, né? E uma junção epitélio conjuntivo plano e presença de epitélio odontogênico na cápsula pode estar presente, tá? O tratamento é enucleação, marsupialização quando essa lesão é muito extensa, né? Então a gente drena aquela lesão ou bota um túbulo para drenar com o intuito de tentar diminuir o tamanho dessa lesão e gerar uma cicatriz óssea para depois você remover ela toda, mas isso raramente vai acontecer, porque a evolução tem que ser muito grande, né? Então tem que estar atento a isso aí. E a descompressão também. E raramente ela sofre recidiva. Então vamos olhar, ó. Aqui é o cisto folicular dentígero central, relação coroa-raiz central, lateral e circunferencial, envolvendo toda a raiz, beleza? Então vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Vocês observando essa coroa aqui, vocês conseguem observar uma lesão radiolúcida aqui? Sim ou não? Sim. Essa lesão, ela é classificada como um cisto dentígero central, lateral ou circunferencial? A inserção Tá parecendo lateral. Parece um lateral, né, pessoal? Olha aqui como ele está começando a migrar ó, em região lateral. Ele está partindo de central e indo para lateral. Opa, foi mal. Volta aqui. Ele está saindo de central e partindo para a região apical, ó. Então, você pode classificá-lo como um cisto dentígero. Olha só como é que está tranquilo aqui de levantar a hipótese diagnóstica de um cisto dentígero. Olha a linha de inserção aqui, ó, bem em cima da linha amelossementária da coroa. E o cisto envolve diretamente a coroa dentária. Beleza, pessoal? Todos entenderam? Sim? Não? Sim. Beleza. Ok. Mais uma vez, pessoal. Canino impactado. Temos uma lesão envolvendo a coroa do canino. Nós temos um cisto dentígero central, lateral ou circunferencial? Circunferencial, professor? Circunferencial. Beleza. Mais uma lesão, olha aqui. Olha a dificuldade. Nesse aqui vocês conseguem ver a inserção da lesão na linha amelossementária? Conseguem ver? Não. Eu também não consigo ver. Perfeito. Então, nós estamos diante de um cisto dentígero, o quê? Lateral, circunferencial ou central? Circunferencial. Central. Lateral, olha aqui, ó. Ele ainda não envolveu o ápice, tá vendo, do dente? Tá chegando aqui na metade e voltando. A gente não consegue realmente ver a inserção cística.
E essa aqui, pessoal, central, lateral ou circunferencial? Central. Parece central, perfeito. Mais um cisto. Esse aqui está bem fácil, ele é central. Olha aqui a linha melossementária, uma imagem radiolúcida bem circunferencialzinha, né, bem marcadinha, arredondadinha, envolvendo a coroa do dente. Então aqui nós estamos falando de uma hipótese diagnóstico de cisto dentígero. Mais uma aqui, ó, linha melossementária, imagem radiolúcida, com halo radiopaco discreto e um leve deslocamento radicular. Um toque aqui, ó, que está começando a gerar uma reabsorção em raiz. Mais uma vez, olha aqui o tamanho desse cisto aqui, ó. E ele envolve toda a raiz dentária. Olha a reabsorção do molar. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Ó, reabsorçãozinha do molar aqui na área. E olha aqui o tamanho da lesão, ó. Uma lesão bastante extensa, um cisto circunferencial. Aqui é o tratamento, né? Uma drenagem do cisto aí, desse cisto maior. Então ele entra aqui com a agulha, diminui, faz uma descompressão da lesão, tentando gerar uma remodelação óssea aqui em volta, para depois remover essa cápsula cística aqui. Mais uma vez, olha aqui o cisto folicular. Olha que linda a cápsula, ó. Isso aqui tudo é uma cápsula cística. Então, pessoal, olha só, vamos pensar aqui. Qual que é a composição das lesões de origem cística? Sempre tecido conjuntivo denso em volta e um tecido epitelial recobrindo a face interna do cisto. Vamos lembrar, pessoal, da anatomia da mucosa. Nós temos em cima o epitélio, que fica para a parte interna da cavidade oral. Logo abaixo, nós temos o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, nós não temos epitélio. Porém, em lesões císticas, nós temos o que nós chamamos de cápsula cística, que é a presença de uma cápsula que contém epitélio e um tecido conjuntivo denso, para manter aquele líquido ali dentro. Então, ele forma o que nós chamamos de cápsula cística. Epitélio mais tecido conjuntivo. Ok? Agora, olha aqui, ó. Mais uma vez, ó. A cápsula cística com a inserção na linha amelossementária, em volta do dente. E aqui nós temos, então, a cápsula cística composta pelo epitélio e o tecido conjuntivo denso. Essa face interna, pessoal, aqui do cisto, nós chamamos de luz cística. Tá? Então, aqui dentro nós temos a luz cística e aqui nós temos a cápsula cística. E a cápsula cística é composta de epitélio e tecido conjuntivo denso. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a linha divisória plana, sem apresentar papilas epiteliais. Os queratinócitos epiteliais estão dentro da luz cística. Isso aqui que eu quero que vocês desenhem hoje, tá, pessoal? Ó. Então, aqui, ó, onde eu estou desenhando é a camada interna epitelial, tá? Aqui nós temos o epitélio, nessa região. E aqui nós temos, nessa região, o tecido conjuntivo fibroso para cá. E nessa região nós temos a luz cística. E aqui nós temos a cápsula cística, epitélio e tecido conjuntivo. O que chama atenção aqui, pessoal? Todas as lesões císticas que nós vamos conversar aqui, obrigatoriamente tem que ter cápsula cística.
tem que ter cápsula cística. Se eu falar para vocês de uma estrutura contendo epitélio, tecido conjuntivo denso e luz cística, nós estamos falando de uma lesão cística, tá? Agora, se eu descrever radiograficamente uma lesão que se insere, a cápsula onde se insere na junção cemento-esmalte e que gera deslocamento dentário ou reabsorção radicular no dente homólogo, nós estamos falando, então, do cisto dentígero. Mais uma vez, nós temos pequenas ilhas epiteliais também, compostas aqui no tecido conjuntivo. É o início da organização da cápsula cística. Ilhas epiteliais presentes aí. No cisto folicular dentígero, mais uma vez, além dele, ele tem a característica de ser um cisto de desenvolvimento, porém, ele pode sim estar associado a um processo inflamatório. Então, aqui nós temos o epitélio, mais uma vez, sem as projeções apresentando-se reticulado em relação ao tecido conjuntivo. Aqui nós temos o tecido conjuntivo com um processo inflamatório bastante exacerbado, né, nessa região, células de resposta inflamatória. E aqui nós temos essa faixa mais esbranquiçada, o tecido conjuntivo denso, que compõe a cápsula cística. Aqui nós temos a luz cística. Ok? Todos entenderam, pessoal, como que tem que compor? Sim. Beleza. Mais uma vez, pessoal. Olha como é difícil você interpretar. Chega uma lâmina desse jeito aqui para você avaliar. Aqui está nitidamente, ó, visível a separação da cápsula cística. Vocês conseguem ver que as fibras colágenas aqui, ó, nesse tecido conjuntivo, eles seguem nessa direção, de forma densa. E aqui nós temos restos epiteliais da cápsula cística, tá? Aqui também, ó. E epitélio odontogênico, beleza? Então, quando vocês forem desenhar, vocês vão desenhar a cápsula cística, a luz cística, identificar o epitélio e o tecido conjuntivo denso, tá? No cisto folicular. Mais uma vez, olha lá. O epitélio em contato com o tecido conjuntivo não apresentam projeções de papilas epiteliais, tá? Nós temos aqui, então, o epitélio, tecido conjuntivo denso, e aqui a luz cística. Mais uma vez, epitélio, olha a cápsula cística bem bonita aqui, ó, bem eosinofílica, rosa, olha aqui, ó. Ó, isso aqui tudo é a cápsula cística, ó. Aqui é o tecido conjuntivo bem marcadinho, ó. Aqui são os queratinócitos no epitélio, os fibroblastos presentes e as fibras colágenas, ó. Tá? Que dão uma tonicidade ao tecido. Aqui nós conseguimos ver, na área de queratinócitos do epitélio também, presente alguns pseudocistos, ó. Ó, dentro da camada de epitélio. Então, vamos ver se vocês estão prestando atenção, pessoal. Toda vez que eu falo em cisto, eu estou falando da presença de quê, pessoal, na lâmina? 3 itens que nós temos que lembrar. Cápsula, né? A cápsula cística é composta pelo quê? Epitélio. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo denso. Epitélio pavimentoso. E a luz cística. Epitélio pavimentoso estratificado e a luz cística. Fechou? Beleza? Olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Esse cisto aqui, ó, ele apresenta projeções de epitélio em direção ao tecido conjuntivo. Provavelmente por via de resposta inflamatória. Aqui nós temos a cápsula cística
com células de resposta inflamatória, tecido conjuntivo e epitélio nessa região. E aqui nós temos a luz cística mais uma vez. Esses pontos avermelhados aqui, pessoal, são hemácias, células endoteliais e a composição, então, de vasos sanguíneos. Ok? Correto? Então, até agora nós falamos do cisto dentígero. Características marcantes: inserção na linha melocementária, pode ser central, lateral ou circunferencial, causa reabsorção óssea ou deslocamento dentário. Tá bom? Agora nós falaremos sobre o cisto de erupção, tá? Ou hematoma de erupção. Quando nós falamos de erupção, pessoal, nós ligamos muito essa característica do cisto eruptivo a pacientes odontopediátricos, né? Onde o processo de erupção dentária se faz presente, né, na troca dos elementos dentários, e no momento da esfoliação dentária, esse tecido epitelial, ele trava o processo eruptivo e mantém sobre esse dente o que nós chamamos de uma cápsula, né, em cima dele, que nós chamamos de cápsula... Ai, deixa eu lembrar, agora me deu branco o nome da cápsula, mas daqui a pouco eu lembro. Nós formamos uma cápsula logo em cima, que ela vai ser exposta através de um tratamento muito simples que nós chamamos de ulectomia, que remove o capuz, né? O capuz epitelial, tá bom? O capuz epitelial que recobre esse tecido dentário aí, esse elemento dentário. Então, ele é análogo a tecidos moles do cisto dentígero, parece, né? Ele é resultado da separação do folículo dentário da coroa de um dente em erupção, né? A gengiva nessa área, ela se apresenta mais fibrosa, tá? Geralmente, crianças com menos de 10 anos, os incisivos centrais, incisivo central superior, canino inferior e primeiro premolar são a maior predileção. E clinicamente, nós apresentamos um aumento volumétrico de consistência mole e uma coloração azulada, por quê? Por ele estar no tecido mole, visto clinicamente, o conteúdo do interior dele muitas vezes é visível clinicamente. Por isso ele tem essa coloração azulada e arroxeada, né? Então tem um trauma ali direto também na região. O que eu quero explicar para vocês aqui, ó, que é uma coisa legal para que vocês entendam. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Vamos imaginar que isso aqui é a cortical óssea. O dentinho, ele está vindo aqui erupcionando. Aqui está a raiz e aqui está a coroa dentária. O tecido gengival, ele vem aqui e recobre esse dentinho aqui, ó. Beleza? Ok. Aqui já é a cavidade oral. Ok, vamos lá. Bom, se nós fizermos uma tomada radiográfica periapical nesse dentinho aqui, ó, vocês conseguirão ver, nesse caso, uma leve reabsorção óssea nessa região, ou uma remodelação, e aqui nessa região, você não consegue ver muita coisa, porque não tem a densidade do osso, e nós temos aqui só tecido mole. Então, radiograficamente, vocês vão ver uma imagem mista, né? Com o osso apresentando um remodelamento na coroa do dente, só que, de repente, ele some na imagem. Então, você vai ver um halo circunferencial nele, mais radiolúcido próximo à coroa, né? Radiopaco próximo à coroa e radiolúcido recobrindo essa coroa. Vocês vão ver agora aqui clinicamente. Vamos lá. Então, observe aqui, ó, no cisto de erupção, que eu falei para vocês, ó. Aqui nessa área, vocês vão conseguir ver radiograficamente esse aspecto aqui, ó. Uma margem radiopaca
associada a uma área radiolúcida aqui em cima, tá? Então tem uma remodelação nessa área. O ápice radicular geralmente ainda está em processo de formação. Então você consegue ver que é um dente em erupção pela característica do tamanho do conduto radicular, do conduto endodôntico e o não fechamento do ápice, tá? Então ele está erupcionando aí. Porém, clinicamente, ele apresenta esse abaulamento aqui, ó, amolecido, com áreas escurecidas, provavelmente ligado ao trauma da mastigação. Olha lá essa coloração roxa aí, né, presente. Bem nessa região, ó. Ligada a um trauma. Esse dentinho erupcionou e esse aqui não. Qual que é o tratamento, então, pessoal? O tratamento nesses casos são tratamentos simples. Você faz um pequeno corte aqui, ou um corte helicoidal, e pronto, drenou o conteúdo desse cisto. Naturalmente, o elemento dentário já alcança esse outro elemento aqui. Na segunda sessão, quando você vier para fazer o pós-operatório, o dentinho já está bem exposto aí e o problema está resolvido. Pediatria é muito comum. Aí nem faz sutura naquele caso, professor? Não, não faz sutura. Não se faz sutura. Tá bom? Obrigada. Você só abre ali o tecido e deixa o dente erupcionar. Então, a característica histopatológica, pessoal, olha só. Mais uma vez, nós estamos falando de cisto, tá? Cisto dentígero, cisto de erupção, cápsula cística, tá? O teto cístico dele mostra uma fina camada de epitélio escamoso estratificado também e não ceratinizado. O tratamento é só erupção mesmo, né? Você faz uma simples incisão no teto do cisto e o prognóstico é muito bom. Então, olha aqui, ó. Como todos os cistos, pessoal, não tem diferença. Tecido conjuntivo denso, epitélio pavimentoso estratificado. Nesse caso, assim como no cisto dentígero, não queratinizado o epitélio, tá? E a luz cística presente. Aqui, pessoal, é o epitélio da mucosa oral. Aqui é o epitélio cístico. Aqui é o epitélio oral e aqui é o epitélio cístico. Então, nós estamos diante de um cisto de erupção. Cisto dentígero e cisto de erupção, pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, não tem muita diferença histológica, professor, os dois? Não tem, não tem. Quem que tá perguntando? Maiara. Maiara, não tem diferença. Histopatologicamente, a anatomia histopatológica é similar. O que pode diferenciar entre um e outro são as camadas e a quantidade de queratinócitos presentes na camada epitelial, tá? Então, alguns vão ter camadas mais extensas de queratinócitos, outros vão ter menos camadas de queratinócitos, uns vão ser queratinizados, outros não vão ser queratinizados, mas histopatologicamente a característica cística, o principal ponto de característica é a presença dessa cápsula cística, onde o epitélio vai estar presente e o tecido conjuntivo também denso em volta da lesão também vai estar presente aí, tá bom? Tá, obrigada. Beleza, então tá bom. Agora vamos falar do cisto odontogênico ortoceratinizado, tá? Refere-se também a um cisto de desenvolvimento este de origem odontogênica que apresenta um epitélio de revestimento, tá? Nesse caso, ele apresenta um epitélio de revestimento ortoceratinizado, beleza? Representa de 7 a 17% de todos os cistos ceratinizados dos ossos gnáticos, predominantemente em adulto jovem, predileção pelo sexo feminino e terceiro molar incluso impactado é mais afetado. Olha só, dentígero, inserção na linha mucogengival envolvendo a coroa do elemento dentário. Vocês vão ver que vai ter diferença do cisto dentígero para o cisto odontogênico ortoceratinizado.
Ele é mais comum em mandíbula, na região posterior, lesões radiculares unilocular, e radiograficamente ele é semelhante ao cisto dentígeno. Porém, diferente do cisto dentígeno, o odontogênico ortoceratinizado não apresenta linha de inserção na região da junção amelossementária, tá? Então, olha aqui, ó. Se você bater o olho nisso aqui, ó, a primeira coisa que você vai pensar ou vai levantar de hipótese diagnóstico é, provavelmente um cisto dentígeno, né, pela sua característica radiográfica. Qual seria, então, pessoal, o cisto dentígeno que nós confundiríamos aí nesse caso? Qual o tipo de cisto dentígeno? Lateral. Olha só, ele envolve toda a raiz. Circunferencial, tá? Circunferencial. Porque aqui a gente não consegue ver a linha de inserção. Então, a hipótese diagnóstico radiográfico inicialmente, nós poderíamos propor que seria um cisto dentígeno circunferencial. Porém, quando você joga ali na lâmina, você consegue ver aqui a diferença do ortoceratinizado para o dentígeno. Nós temos aqui uma cápsula cística contendo epitélio e o tecido conjuntivo denso também. Porém, nesse caso, nós conseguimos observar a ortoceratina. Olha aqui alguns núcleos aqui dentro, ó. Células aqui dentro da ceratina, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um cisto ortoceratinizado, porque contém ceratina para o interior da luz cística, voltado para o interior da luz cística. Então, nós temos ceratina, epitélio e tecido conjuntivo denso, formando o que nós chamamos de cápsula cística. E aqui nós temos a luz cística presente. Tranquilo, pessoal? Todos entenderam a diferença entre o ortoceratinizado para o dentígeno? O ortoceratinizado, ele insere na junção amelossementária, pessoal? Não? Não se insere. O dentígeno, sim. O cisto dentígeno, histopatologicamente, tem ortoceratina? Não. Não tem ortoceratina. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Observe que até agora, a evolução do quadro clínico se dá pela avaliação histológica associada às características radiográficas, tá bom? Agora vamos pensar aqui, pessoal. Cisto gengival do recém-nascido. Quando eu estou falando em gengiva, pessoal, eu estou falando em osso? Não. Não. Então, radiograficamente, nós vamos conseguir observar alterações ósseas presentes com remodelação óssea? Sim? Não? Não. Não, tá? Na maioria dos casos, não. Aprendam isso, pessoal. Olha aqui. Pensem comigo. Uma lesão cística em ápice dentário. Ela precisa expandir sobre o osso. Alguns pacientes, no processo evolutivo de uma lesão apical, apresentam um ponto de dreno ou aqui embaixo ou na gengiva aqui. Por quê? Durante esse processo expansivo do material líquido do seu interior, ele busca, dentro do osso, a área com maior facilidade de expansão, onde o osso é mais fragilizado e mais fácil de remodelar, beleza? Então, quando ele vai remodelando, ele está buscando um ponto de dreno para aliviar a pressão desse cisto. Às vezes, ele forma um ponto branco intrabucal, né? E drena por ali. Então, o paciente sente muita dor até esse ponto de drenagem. Quando gera o ponto de drenagem, ele drena e o paciente começa a parar de sentir dor, aquela sensibilidade pulsante. Então, ele necessita de uma área com maior facilidade para sua expansão. Agora, pense no tecido gengival. Você tem uma bola num tecido mole que precisa expandir. Quando ela começa a crescer, ela pode tocar na superfície óssea.
Porém, o osso ele é mais resistente para a expansão do que a parte mole. Então, ele vai encostar naquele tecido duro algumas vezes e vai expandir para a área intrabucal, em relação ao tecido mucoso intraoral. Então, ele começa a expandir para intraoral. Aqui, quando ele toca aqui, ele pode gerar sutilmente uma reabsorção leve sobre essa cortical óssea. Porém, poucas vezes perceptível. Beleza? Este cisto gengival do recém-nascido, quando o neném nasce com essa característica evolutiva no tecido gengival, geralmente a mãe assusta. Mas é muito tranquilo. Com o tempo ele pode ser reabsorvido, ele regride, tá? Ele evolui espontaneamente. Porém, o aspecto clínico dele é muito feio e geralmente a mãe se assusta, tá? Ele é um cisto de superfície com ceratina na mucosa alveolar e se origina de remanescentes da lâmina dentária. Ele aparece espontaneamente e evolui também espontaneamente. Clinicamente, ele apresenta-se como pápulas esbranquiçadas, frequentemente múltiplas, com menos de 2 milímetros de diâmetro, frequentemente, tá? Mais comum no rebordo alveolar superior, na linha média do palato, tá? Seguindo essa região. E o tratamento não se indica tratamento, pois ela evolui naturalmente. Tá? Geralmente, em 3 meses, ela some por completo e o prognóstico é muito bom. Se nós estamos falando aí de um cisto gengival do recém-nascido, pessoal, histopatologicamente, como que se chegou à conclusão que isso era um cisto? Porque provavelmente alguém bateu o olho e falou, opa, isso aqui está com uma característica estranha, vamos avaliar histopatologicamente. Retirou a lesão e botou numa lâmina. Como é que eles chegaram no diagnóstico de cisto nesse caso, pessoal? Presença da cápsula cística? Perfeito. Presença de cápsula cística. Nesse caso, ela tem ceratina, tá? Mas olha qual que é o ponto-chave para determinar. Ela é uma lesão extra-óssea, diferente do cisto ortoceratinizado. Tá? Então, o ortoceratinizado é intraóssea, o cisto gengival do recém-nascido é extraósseo. Então, olha aqui, pessoal. Pensa que quem já tem filho ou quem não tem vai ter, bate o olho nisso aqui, assusta ou não assusta? Parecem aumentos ósseos espiculares, né? Espiculares aumentado aí, que você falou, opa, tá tendo alguma alteração óssea aqui na gengiva dessa criança. Mas a verdade não. São cistos, ó, contendo ceratina no seu interior, ó. Ortoceratina jogada no interior da lucística. Aqui o epitélio, tecido conjuntivo denso. Dá para ver direitinho aqui, ó, pessoal. O formato aqui, ó. Do tecido conjuntivo, ó. Aqui temos o epitélio e a queratina dentro da lucística, ok? Então tá aí, ó. Isso aí é um cisto gengival do recém-nascido. Agora olha aqui, ó. Em mandíbula, um pontinho esbranquiçado. Pequeno. Joga na lâmina. Tá aqui, ó. Tecido conjuntivo aqui, ó. Nessa área. Interior, o epitélio reticular com queratina. Beleza? Muito tranquilo, muito fácil o diagnóstico de lesões císticas. Agora o cisto gengival do adulto, pessoal. Mais uma vez, se eu estou falando de gengiva, eu estou falando de tecido mole. Ela é uma lesão incomum, né? Tecido mole, muito similar ao periodontal lateral. Pode confundir no ato. Porém, o cisto periodontal lateral tem envolvimento de crista óssea. Nesse caso, não. Tá? Nós estamos apenas em tecido mole. Predileção por região de canino inferior e pré-molar inferior, quinta, sexta década de vida, mucosa gengival vestibular
e mucosa alveolar predileção, tem um aspecto nodular indolor e pode ser azulado. Radiograficamente, nós podemos sim avaliar uma rarefação óssea arredondada, mal definida, quando em contato do cisto com a perda óssea. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. O processo evolutivo vai ter predileção do tecido mole em região intraoral. Porém, dependendo do tamanho dessa lesão, ela toca sim a superfície óssea, gerando uma leve reabsorção naquela região. Por mais que ela seja de tecido mole, a avaliação radiográfica é extremamente importante para que a gente possa diferenciar o cisto gengival do adulto de outros cistos. Tá? Então, histopatologicamente, mais uma vez, nós vamos observar um revestimento epitelial delgado pavimentoso. O tratamento é feito através da excisão e o prognóstico é excelente neste caso. Então, olha aqui, pessoal. Olha aqui. Nesse caso aqui, ó, nós não temos remodelação óssea porque o cisto ainda não tocou. Mas se ele toca na cortical óssea, ele vai se apoiar nessa região, gerar uma leve reabsorção óssea e vai expandir para o lado mais fácil, ó, que é o lado intraoral, que é do tecido mole, ok? Clinicamente, ó, você consegue ver esse abaulamento nodular e você muitas vezes confunde com o processo evolutivo de um cisto periodontal lateral, tá? Como é que eu posso diferenciar clinicamente um cisto gengival do adulto para o cisto periodontal lateral? Olha lá, sonda periodontal dentro do sulco. Observar se esse cisto ele evoluiu através de uma reabsorção de crista óssea, além da avaliação radiográfica. Tá? Olha aqui, cisto periodontal, cisto gengival do adulto. Rarefação óssea leve nessa região. E o cisto está aqui, ó. Aqui, pessoal, bem sutil a imagem. Uma imagem radiolúcida, bem sutil aqui dentro. E essa rarefação, onde a densidade óssea aqui está diferente daqui, nós concluímos, então, que provavelmente se trata de um cisto gengival do adulto. Tá? Olha aqui, ó. Beleza, pessoal? Aqui dá para ver nitidamente que essa lesão não é intraóssea. Porque se fosse, a radiolucidez aqui, ó, estava muito evidente. Agora pense se a radiolucidez aqui, ó, tivesse bem evidente e aqui nós tivéssemos, então, uma característica de reabsorção do premolar, né? Já não é mais cisto gengival do adulto. Pode ser um cisto ortoceratinizado, tá? Olha aqui, ó, mais uma vez, ó, lesão nodular, próximo à margem gengival, você vê em sonda. Sondagem está normal? Provavelmente é um cisto gengival do adulto. Vamos radiografar e observar as características da densidade óssea nesta região. Olha lá, pessoal. Pessoal, até agora, tá tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Show. Então tá fácil aí, né? Vocês estão conseguindo entender, né? Sim. Beleza. Então, mais uma vez, ó, um tecido epitelial delgado. Aqui é o epitélio da mucosa oral, escamoso estratificado. Cápsula cística presente. Tá? Uma formação de aglomerado de queratinócito área.
tá? Nodular de queratinócitos. Próximo cisto. Cisto odontogênico glandular, tá? Já foi gengival do adulto, gengival do recém-nascido, dentígero, ortoceratinizado. Cisto odontogênico glandular. Características odontogênicas e glandulares presentes, tá? Pluripotencialidade do epitélio odontogênico. Atinge adultos de meia idade, 75% deles na mandíbula, ou seja, grande a incidência dele em mandíbula, região anterior e atravessa a linha média aqui. Esse cisto, pessoal, ele tem um aspecto de agressividade maior do que os outros cistos, tá? Porque eles são geralmente múltiplos. Aspecto: pequenos cistos são assintomáticos, os grandes cistos são desfigurantes e podem causar parestesia, dado o seu grau de desenvolvimento e evolução. Radiograficamente, nós podemos observar uma radiolucidez uni ou multilocular, com margens escleróticas bem definidas. As margens geralmente determinam o tempo evolutivo dessa lesão, tá bom? Então, histologicamente, esse cisto vai apresentar um epitélio escamoso também estratificado, que apresentam células colunares superficiais, e olha aqui o diferencial que dá, assim, a característica de cisto glandular, a presença de cílios, tá? Vocês vão ver os cílios. Interface epitélio conjuntivo geralmente é plana, assim como todos os cistos que nós vimos até agora. Pequenos microcistos nós podemos ver também dentro do epitélio, né, junto aos queratinócitos, e agrupamento de células mucosas também presentes histologicamente, e ausência de inflamação. O tratamento é a nucleação e curetagem, recidiva de 30%. De todos os cistos que nós vimos até agora, o cisto odontogênico glandular é o único que apresenta uma chance relativamente grande de recidiva, tá? Então, olha lá o aspecto clínico e radiográfico desta lesão. Olha o tamanho dessa lesão, abaulamento de cortical que ele apresentou. Até aqui, ó, também, ó. Olha aqui a extensão da lesão. Pessoal, nós temos reabsorção radicular nessa lesão? Temos? Parece que não. Perfeito, não. Nós não temos reabsorção nessa lesão. Nós temos deslocamento radicular nessa lesão? Sim. 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 Então, essa lesão ela não induz uma reabsorção radicular, mas ela sim pode causar deslocamento devido à deformidade que ela gera. Gera um abaulamento. Ela é uma lesão intraóssea ou extraóssea, pessoal? Intra? Intraóssea. Nós temos remodelação óssea. Agora, olha aqui, ó. Olha os cílios aqui, ó. Todos conseguem ver? Sim. Olha as células colunares aqui, os queratinócitos. Colunares. Aqui é o epitélio. Pseudocistos, ó. Aspecto glandular aqui, ó. Tecido conjuntivo aqui embaixo. Cápsula ciliada. E aqui é a lucística. Cheio de hemácia, ó. Perido para dentro da lucística. Então, isso aqui tudo, ó, é a cápsula cística. E a diferença é que isso aqui é ciliado. Tranquilo? Mais uma vez, ó. Olha aqui. Olha a lesão. Qual cisto poderia confundir aqui o diagnóstico, pessoal?
Dentígero circunferência? Circunferencial? É. Mas aqui, ó, você vê que ele não tem, ele não envolve toda a coroa dentária, não, ó. Poderia ser um ortoceratinizado? Poderia. Só que aí você joga, ó, o aspecto histopatológico. Joga essa lesão para o aspecto histopatológico. Algumas projeções papilares presentes. Estruturas ductais, ó, semelhantes a exclusão de saliva para o meio bucal. Mucina no interior. Cílios, ó, na superfície do epitélio. Lucística. Tecido conjuntivo, ó, que compõe a cápsula cística aqui, ó. Beleza? Cisto periodontal lateral. Pessoal, nós falamos do cisto gengival do adulto. Qual que é a diferença do cisto gengival do adulto, ou cisto gengival lateral, para o cisto periodontal lateral? Qual a diferença, pessoal? Entre qual, professor? Entre o cisto gengival do adulto e o cisto periodontal lateral. Gengiva não é intraósseo? Pode falar. De novo? O gengiva do adulto não é intraósseo, o periodontal é? Perfeito. Quem falou? Maiara. Boa, Maiara. Perfeito. Característica. Incomum. Superfície radicular lateral de um dente rompido e sinais vitais associados ao ligamento periodontal. O que quer dizer isso, pessoal? Vocês já estão fazendo endo? Não. Ninguém fez endo aqui? Só o Rodrigo, né, Rodrigo? Ou você está fazendo agora? Não sei se o Rodrigo está aí. Mas acho que o Rodrigo já fez endo, né? O Rodrigo é do laboratório, já da clínica. Deixa eu ver aqui. Já fez, né, Rodrigo? Beleza, vamos lá, Rodrigo, então. Vamos participar da aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você observar radiograficamente uma lesão uma lesão intraóssea, envolvendo a parte lateral da raiz, como é que você conseguiria diferenciar essa lesão como uma lesão endodôntica ou uma lesão periodontal? O teste de vitalidade pulpar. Perfeito. Todo mundo escutou? Sim? Não, Teste, não escutei. teste de vitalidade pulpar. Se der vitalidade, essa lesão é endodôntica, Rodrigo? Se é vitalidade? Isso. Não. Não é endodôntica se der vitalidade. Então, provavelmente, a origem desta lesão é uma lesão periodontal. Então, o dente vital, pessoal, contendo em sua lateral uma lesão cística, provavelmente é um cisto periodontal lateral, tá? Ah, professor, mas por que de lado? Geralmente as lesões endodônticas são geradas em ápice. Nós temos os canais colaterais, tá? Que podem sair na lateral da raiz. Então, o processo de evolução dela pode ser dali. Ou até mesmo a lesão vem do ápice, passa pela região do ligamento periodontal e se instala numa região, né, lateral à raiz. Então, o cisto periodontal lateral, ele é incomum, né? Clinicamente, ele é assintomático, a evolução é lenta, os dentes apresentam vitalidade e não são sensíveis à percussão. Ah, professor, o que é isso? Um dente está aqui, ó, o ligamento periodontal aumenta, dá um espessamento do ligamento periodontal, ou seja, o ligamento periodontal aumenta. Se você bater nessa coroa do dente, em dentes com alteração endodôntica, se você faz isso aqui, ó, geralmente o paciente sente dor, não tem sensibilidade. Nesse caso, não vai ter. Predileção pela quinta e sétima década de vida.
premolar, canino e incisivo lateral superior e inferior a maior predileção. Radiograficamente, nós vamos ter raízes vitais, né? Não é radiográfico, mas é uma característica clínica. Área radiolúcida localizada na lateral da raiz, menos de 1 centímetro do seu maior diâmetro, pode gerar reabsorção óssea alveolar e afastamento radicular. Pessoal, afastamento radicular associado. Beleza? Então, aqui pode sim ter reabsorção, tá? Reabsorção radicular associada ou movimentação radicular associada. Então, olha aqui, ó. Essa lesão, ela parte do ligamento periodontal, inicia seu processo evolutivo, tocou na raiz, ela vai expandir em direção à cortical óssea, pois o osso ele é poroso, enquanto a raiz, a matriz radicular, é mais endurecida. Então, ele toca aqui nessa área e inicia um processo de reabsorção aqui, ó, ativando as osteoclastos nessa área para ocorrer a expansão para cá e para cá. Beleza? Aqui vai ser a barreira, o toque de barreira. Quando ela empurrar para esse lado, o que vai acontecer com essa raiz? Ela vai deslocar para cá. Ok? Assim como todos os cistos, o cisto periodontal lateral apresenta um epitélio cístico contínuo com 3 camadas de células que variam de achatadas a cuboides, cápsula fibrosa delgada sem inflamação, e o tratamento nesse caso é a enucleação, a recidiva não é comum e o prognóstico é bom. Olha lá, pessoal. Nós temos 2 lesões, a lesão 1 e a lesão 2. Prova para vocês. Vamos lá, se eu colocar na prova. Qual que é a lesão de cisto gengival do adulto? Número 1 ou número 2? 1. Número 1. Também acho que é 1. Quem mais? Dá uma aposta aí. Quem aposta aí? 1. O 2 seria o cisto periodontal lateral. Perfeito, pessoal. É isso aí. Vocês entenderam. O esfumaçamento aqui, ó, é diferente desse aqui, concordam? Além de o cisto periodontal lateral apresentar um deslocamento radicular. E uma imagem radiolúcida. Ok? Aqui a radiolucidez é bem mais leve. Pode falar. No gengival adulto não tem o afastamento, né, da raiz? Não tem afastamento de raiz. Porque o cisto gengival do adulto é em tecido mole. Beleza? Tranquilo? Professor, esse é o extraósseo, né? Esse aqui é o intraósseo. Cisto periodontal lateral é intraósseo. Qual é o extraósseo mesmo? Cisto gengival do adulto. Então, ele é extraósseo, né? O gengival do adulto, sim. Isso. Ah, tá. Sim. Beleza. Tá bom? Cisto periodontal lateral. Olha aí, mais uma vez, pessoal. Olha aqui. Epitélio, lucística. Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, tá muito silêncio. Tá todo mundo tranquilo aí? Tranquilo, professor. Sim? Alguma dúvida? Alguém tá com vergonha? Não. Quer perguntar aqui no chat? Não? Então vamos seguir. Todos viram, então, o epitélio? Espessamento nodular de queratinócitos, assim como em alguns outros cistos também, presente. Aqui, ó. Espessamento nodular.
luz cística aqui no meio. Todos agora aqui conseguem bater o olho nisso aqui e ver que isso é um cisto? Sim. Beleza, galera. Olha só, tecido conjuntivo denso, ó. Ó o desenho. Ó. Aqui. Aqui. Cápsula cística. Perfeito. Então, nas diferenças básicas aí, pessoal. O cisto de desenvolvimento envolve dentes vitais, com lâmina dura conservada continuamente. Quando nós falamos de cisto dentígero, ele instala-se na imagem radiográfica no limite, as dicas, hein? No limite amelocementário. Os cistos radiculares, pessoal, surgem em geral na região apical da raiz. O ápice localiza-se na cavidade cística, na qual falta lâmina dura. Então, quando nós falarmos de cisto inflamatório, ela vai estar ligada a um ápice e ela vai estar dentro desse ápice. No cisto dentígero, ele vai estar no limite amelocementário. No cisto de desenvolvimento em geral, eles conservam os dentes vitais, em dentes vitais, com lâmina dura conservada. Por isso que, se você fizer o teste de vitalidade, ele vai dar positivo. Alguém já ouviu falar aqui no grupo de queratocisto, pessoal? Odontogênico? Já. Já? Ele é um tumor ou ele é um cisto odontogênico? Tumor de origem odontogênica ou um cisto odontogênico? Rodrigo, sabe? Ele é um cisto, professor. Desde quando, Rodrigo? Você sabe? Desde 2017, eu acho, ou desde 2010. Mas ele já Fala um foi pouquinho mais. tumor, já foi cisto, voltou a ser tumor Dois... e agora é cisto. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Tá afiado, hein? É isso aí. O queratocisto, pessoal, ele já foi classificado como um cisto, um tumor odontogênico, tá? Benigno, tá? Localizado, porém, isso devido ao fato desse cisto ter uma característica de agressividade muito grande e grandes chances de recidiva, tá? Então, sim, ele inicialmente ele foi classificado como um cisto, passou a ser um tumor devido à sua agressividade, depois voltou a ser cisto, tá? Então, aí, ó, devido ao seu aspecto agressivo e seu potencial de recidiva, o queratocisto ou ceratocisto foi classificado até 2016 pela Organização Mundial de Saúde como um tumor odontogênico. E ele foi considerado como uma neoplasia benigna. Porém, atualmente, na nova classificação dos tumores da OMS, segundo o WHO, né, ele foi classificado como um queratocisto, um cisto de origem odontogênica, tá? Há uma concordância geral de que o queratocisto odontogênico ele surge a partir dos restos celulares aí de lâmina dental, e seu crescimento parece estar relacionado a fatores desconhecidos inerentes ao próprio epitélio, né, que sofre por múltiplas mitoses, que não são mitoses atípicas, tá? Ou atividades enzimáticas na parede cística. Lembra que a atividade enzimática gera essa descamação constante, essa troca da camada basal até a camada mais externa, que é a camada córnea do epitélio, tá? Atualmente, os estudos mostram uma associação com uma mutação ou inativação do gene PTCH1, né, ao qual ativada a via de sinalização aí do SSH, quando nós falamos em questão de desenvolvimento e mitose, diretamente ligada na replicação celular. Tá? Eles tendem a crescer numa direção antero-posterior, clinicamente, tá? Dentro da cavidade medular, ou seja, dentro do osso, sem causar uma expansão óssea óbvia. Há 2 semestres atrás, na Católica, um colega lá de Taguatinga foi fazer um implante e solicitou um exame tomográfico, né? E nós tivemos um achado radiográfico interessante, né, na maxila desse paciente de crescimento cístico, característica cística. E a hipótese diagnóstica era de queratocisto.
E realmente era, né? Crescimento, o paciente não sabia. Ele ia viajar, em uma semana ele ia viajar para a Alemanha e foi fazer os implantes, fazer um tratamento, que ele ia morar, ia fazer um intercâmbio lá na Alemanha, ficar um ano na Alemanha, e ele foi fazer um check-up, colocar os implantes, tudo para poder viajar pronto. E nós achamos, então, queratocisto nesse paciente, tá? Dificilmente, depende muito da área anatômica onde ele vai evoluir, o paciente vai sentir dor, tá? Mas inicialmente eles são classificados como assintomáticos, mas se ele crescer em uma região de inervação, o paciente sim pode apresentar dor, edema, né? Então, nós podemos drenar, dependendo da extensão da lesão, fazer uma drenagem para que diminua, né? Gere uma diminuição da lesão, para depois a gente executar então o procedimento cirúrgico. Então, olha aí, não diferente de qualquer outra lesão cística, nós temos o epitélio, a luz cística presente e o tecido conjuntivo denso na região associada aí. Espesso, escamoso, característica de descamação muito no tecido conjuntivo. E a camada córnea, clinicamente, ele é bem mais agressivo. Travou aqui pra mim. Pra mim também tá Pra mim travado. também. E ele Isso geralmente aqui era gera essa minha expansão. internet. Professor, Também? travou. Tá tranquilo para todo mundo? Aham. Fale. Professor, tinha travado essa última lâmina. Pode falar. Tá, então vamos voltar aqui na última lâmina. Opa, não é aqui, desculpe. Beleza? Todos estão vendo a lâmina? Sim. Sim. Então tá bom. Então, aí, diferente dos outros epitélios, temos também um epitélio pavimento estratificado. Na junção da camada basal junto ao tecido conjuntivo também é retilíneo. Um epitélio mais espesso, apresentando algumas camadas, uma camada mais de acantose, né, com características de acantose. Lucística. E aqui nós temos, então, o tecido conjuntivo ao redor desse epitélio aí, caracterizando assim a cápsula cística também presente. Beleza? Tranquilo? Sim. Sim. Ok. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Rodrigo, tranquilo? Sim? Tranquilo, professor. Tá bom. Beleza. Bom, pessoal, não tendo mais dúvidas, vamos parar aqui, interromper essa gravação.